Ontem eu estava tendo uma conversa com um companheiro de longa data no segmento de beleza, que atua no segmento de beleza há muitos anos, e num determinado ponto nós chegamos a uma reflexão a respeito de como as alterações do comportamento consumidor, em função desses 2 últimos anos, pode eventualmente trazer algum tipo de sinal importante para que os gestores de salões, para que os proprietários de salões também percebam que existem coisas que aconteceram e que vão se repetir daqui para diante, existem coisas que precisam ser muito mais trabalhadas a partir de agora, porque talvez elas já tivessem que ter sido trabalhadas antes, mas à medida em que a gente está num outro momento, em que a gente percebe que o comportamento do consumidor ele mudou, que alguns hábitos dos consumidores mudaram talvez para sempre, a gente precisa começar a se antenar para determinadas coisas, prestar atenção em determinadas coisas que parecem que estão muito distantes de nós, mas elas não estão distantes de nós. A primeira questão está relacionada com o número de pessoas que foi buscar informação a respeito de corte de cabelo por conta própria. Como que eu faço para cortar o meu cabelo sozinho em casa? No item que tem maior número de visualizações, esse número chega a 16 milhões de visualizações. Então, quando você busca no YouTube, dentro do YouTube, cortar o cabelo sozinho em casa, você vai perceber que quando você ordena por visualizações, o primeiro vídeo ele vai ter um total de 16 milhões de visualizações. Esse é o primeiro vídeo. E você tem vídeos depois subsequentes que falam, que trazem números tão grandes quanto esse. Perceba que isso é uma coisa, do ponto de vista de comportamento do consumidor, é uma coisa extremamente relevante, porque a gente tem que entender que essas pessoas estão buscando uma forma de se prestar ao serviço. Tem um livro, ele é um livro relativamente antigo, que fala sobre a venda do invisível. E nesse livro, o autor tem uma frase que diz assim: o seu maior concorrente, ele está na sua frente, é o seu consumidor. Então perceba que em muitos casos o autosserviço, e dependendo da forma como o consumidor classifique o serviço que está sendo prestado na massa dos negócios relacionados com prestação de serviço, ele muda o hábito e ele, eventualmente, uma coisa que ele poderia fazer numa unidade de prestação de serviço, ele vai fazer em casa. Então a gente fala isso há muito tempo. O autosserviço é realmente uma tendência, veja, é uma coisa que está se desenvolvendo no mundo. Existem empresas que operam especificamente no sentido de treinar pessoas a fazerem as coisas em casa, a fazer os serviços por conta própria, em função da redução de custo, em função de atividades de lazer ou de ocupação. Isso precisa ser muito observado, precisa ser muito estudado, para que a gente não imagine que o consumidor está pensando exatamente do mesmo jeito. Outra coisa, se ele está aprendendo a fazer o básico dentro das unidades de prestação de serviço, é muito importante que as pessoas estejam fazendo muito melhor do que o básico. Ou seja, isso não se consegue entrando numa sala de aula durante 20 horas ou 30 horas e achando que você está pronto. Mesmo que você faça um curso de 100 horas, ou 200 ou 300 horas, muitas vezes as pessoas, não, mas eu passei por um treinamento de 300 horas. Acontece que nas 300 horas tem que ser considerado um monte de coisas que acontecem ao longo do treinamento e que precisam depois de uma extensão, de um aperfeiçoamento, de uma especialização num determinado tipo de serviço. Então perceba que educação é uma coisa fundamental, considerando que nas faixas iniciais de prestação de serviço, milhões de pessoas se qualificaram desta forma. E você pode dizer, não, mas não tem nada a ver aprender por internet. Acontece que as pessoas estão aprendendo por internet e vão praticar, e muitas vezes cometem um erro, e vocês vão ver que nos próprios vídeos, existem vídeos classificados também com a contraparte dessa história. O outro lado tem um monte de gente que procura informação a respeito de como vai resolver um problema causado por um autosserviço. Mas a proporção de pessoas procurando autosserviço é realmente uma coisa muito importante de ser observada. A outra questão, que ela está junto com isso, é o seguinte: você tem que entender que nesse momento, boa parte
das empresas que comercializam produtos, elas deixaram de ser única, exclusivamente empresas de comercialização de produtos. Existe dentro dessas empresas núcleos de produção de conteúdo que são altamente relevantes. Perceba que tem influenciadores que são parceiros dessas lojas, desses empreendimentos, e eles fazem conteúdos que têm relevância, que têm conexão com o consumidor. Então é importante que a gente entenda que esse movimento não é um movimento que ele está invisível. Nesse caso, o movimento está completamente perceptível. E é importante que a gente entenda que se existe no nosso segmento uma situação forte de atração de consumidores para levá-los a um determinado movimento de demanda, é importante que a gente também siga esse movimento, entendendo como é que ele funciona, para que a gente possa usar ferramentas semelhantes. A outra situação, que ela também não fica longe disso, é que vários aplicativos, e aí sim eu posso dizer de novo que algumas coisas são invisíveis, porque quando você percebe que existem aplicativos que nem são tão conhecidos do segmento da beleza, por exemplo, mas que oferecem serviços de beleza e os profissionais estão sendo colocados lá como prestadores de serviços autônomos e que muitas vezes ganharam inclusive autossuficiência financeira em função da própria qualificação que ganharam, que tiveram na prestação de serviço no domicílio do cliente ou na empresa do cliente, perceba que isso cresceu muito. Então, são 3 situações que estão sendo apresentadas aqui e que a gente, não é a primeira vez que a gente aborda esse assunto. Esse assunto a gente repete já há algum tempo, nos treinamentos presenciais, lá em 2019, ainda em 2019, a gente já apontava, inclusive com todos os números, com os rankings, a respeito de cada uma dessas atividades, imaginando cada uma dessas ações, né, do grupo de ações que podem afetar diretamente a demanda dos salões de beleza. Por outro lado, existe uma série de questões relacionadas com o comportamento do consumidor que são deixadas completamente de lado. As tendências, elas não são estudadas e as pessoas muitas vezes acreditam que é necessário repetir aquilo que está dando certo. E muitas vezes aquilo que está dando certo, na verdade, já sofreu um processo de descontinuidade num determinado momento e a gente não percebeu porque a gente ainda continuou ligado naquele processo. Então perceba que me chamou a atenção a conversa de ontem e eu disse, eu vou voltar a conversar sobre isso, colocar um vídeo sobre isso no Instagram, porque é importante que a gente marque essa posição não uma vez, mas tantas vezes quantas se fizerem necessárias, como a gente falou lá no início do vídeo, porque é uma forma que a gente tem de mostrar para as pessoas que é extremamente importante. Se você está no segmento da beleza, se você tem um empreendimento no segmento da beleza, e se você não estiver prestando atenção a todos esses movimentos que acontecem simultaneamente, não é um isolado e esperando que o outro aconteça depois, todos acontecem exatamente no mesmo tempo, na mesma hora, e em todos os lugares. Então, perceba que é uma coisa realmente de movimento de massa, de grande repercussão do ponto de vista, ou de grande impacto do ponto de vista financeiro. Isso é uma massa de consumo que é extremamente relevante. A outra questão que também vem junto com isso, então só para a gente encerrar agora esse processo, é que essa leitura de tendências, ela precisa ser transformada em ações, em oferta de serviços diferenciados, em preocupação com a experiência do consumidor, do cliente, quando ele está dentro, até mesmo antes dele entrar no nosso empreendimento, no nosso salão, na nossa barbearia, antes de entrar, a pessoa já tem que estar sendo, de certa forma, cuidada para fazer com que essa experiência seja positiva. Então, nós estamos falando de momentos antes de entrar no salão, durante o serviço e antes, dentro do ambiente de prestação de serviço, mas antes da prestação de serviço, durante a prestação de serviço, depois da prestação de serviço, dentro do ambiente ainda e depois fora do ambiente. Então, perceba que é lógico que a responsabilidade ela vai muito mais longe para quem realmente enxerga o segmento da beleza com capacidade de gerar resultados positivos. É extremamente importante que se preste atenção nessas questões relacionadas com a experiência do consumidor. E algumas questões que também historicamente fazem parte de dilemas, entre aspas, elas precisam ser trabalhadas com muito mais seriedade. Uma delas
também ontem nós comentávamos sobre isso, é que há necessidade dos salões de beleza prestarem atenção na sua função de atendimento do consumidor naquilo que é o pós-serviço. Um serviço não se encerra propriamente de forma específica, propriamente dita, em cima daquilo que acabou o meu serviço e aqui terminou a minha responsabilidade. Não, é necessário indicar os produtos que deem possibilidade de trazer a extensão do serviço prestado no salão para que a pessoa possa manter o serviço que foi prestado e muitas vezes manter a própria aparência em relação ao resultado final que dependeria de alguns produtos que na casa do cliente não tem. Então, parece que é um esforço de venda, isso não é um esforço de venda, isso é um esforço de atendimento. Então, existe uma visão completamente equivocada, porque as pessoas querem comparar preços, por exemplo, com preços que são praticados na internet. Na internet você encontra de tudo, preços inclusive menos da metade, a maior parte dos produtos você encontra. Se você for procurar, você vai encontrar, você sabe disso. Se você procura, você sabe o que você acha. A questão é que não se fala disso, se fala da conveniência, da propriedade, do momento, da autoridade que se tem para falar as coisas de forma correta para o cliente e a orientação que se dá para o cliente de fazer a continuação ou a manutenção do serviço a partir do momento que ele sai do salão, que ele sai da barbearia. Então a responsabilidade é muito grande e é importante que a gente entenda que não existe o preconceito, muitas vezes, ele acaba com um pedaço da atividade que é extremamente importante para que o cliente se sinta atendido e para que realmente ele estenda o resultado depois que ele sai do estabelecimento. Então tudo isso é motivo, tudo isso é razão para que a gente estude, tudo isso é motivo e razão para que a gente aprofunde a pesquisa, para que a gente possa realmente chegar a um entendimento muito mais claro de quais são os principais desafios e de como nós temos que nos posicionar diante deles. É isso que eu tinha que falar hoje nesse vídeo, mas em frente tem muito mais. Um abraço.